o MST lançou uma iniciativa inédita, visando preparar até 700 pré-candidaturas para as eleições de 2024, com foco em cargos municipais. O evento, apoiado por aliados de Lula, incluiu estratégias de comunicação e campanha, destacando a importância do contato direto com eleitores e da verdade política. Lula e Gleisi Hoffmann expressaram apoio ao projeto, visando fortalecer a base social do PT e aumentar a representação progressista, com um olhar também na reeleição de Lula em 2026. Além disso, para fortalecer a bancada da esquerda no Congresso Nacional. Vamos girar com os nossos comentaristas? Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota, ao vivo, conectado com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Já enviando aquela saudação especial também ao Luiz Felipe Dávila, também conectado com a gente. E aqui o Cristiano Beraldo nos estúdios em São Paulo. Boa noite a todos, excelente programa. Mota, começo contigo, que a gente precisa refletir. Figuras importantes, marqueteiros que já participaram de campanhas do PT, agora estariam dando suporte ao MST, preparando um projeto. O MST quer avançar nas casas legislativas e também em prefeituras pelo Brasil. 700 pré-candidaturas estariam sendo preparadas. Mota. Primeiro, Caniato, essa é a 39ª vez que nós falamos do MST desde que eu comecei a contar. Vamos atualizar o placar. Boa noite para você, boa noite meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Uma das principais diferenças entre um regime socialista e uma democracia é que a democracia permite candidatos socialistas, mas o socialismo não permite candidatos democratas. Nós temos aqui do lado um exemplo, a Venezuela. A Venezuela não é um regime fracassado, como muita gente pensa. A Venezuela é um regime socialista bem-sucedido, porque sempre termina assim, com uma pequena casta que se enriquece, enquanto a maioria das pessoas afunda na opressão e na miséria. O primeiro passo rumo ao socialismo é o ataque à propriedade privada. Tem muita gente, principalmente aqui no Rio de Janeiro e na Ipanema, que acha fofo a ocupação das terras dos outros, mas esquece que propriedade privada também é aquela casa onde você mora, que você pode ter comprado ou até que você aluga. São os móveis que você tem em casa, o seu carro, ou aquela bicicleta elétrica muito fofa que você usa para andar por aí. Até as roupas que você veste são propriedade privada. E quando a propriedade privada acaba, você precisa da caridade do Estado para ter todas essas coisas. Pois é, assunto para a gente repercutir com os nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Cristiano Beraldo. Beraldo, o MST, em tese, defende a implementação da reforma agrária já há bastante tempo. Agora, é um grupo que atua em vários segmentos, várias áreas, produzem arroz orgânico, vendem bonés pela internet e agora também querem investir na política. Almejam 700 cargos, pelo menos 700 pré-candidaturas estão sendo preparadas, inclusive com apoio de figuras importantes do PT. Pois é um conglomerado de negócios, né, Caniato? Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila e especialmente a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Vejam, o mais grave dessa matéria não é simplesmente o fato da gente ter o MST tendo pré-candidatos para ocupar cargos nas câmaras de vereadores do Brasil afora. 700 cargos de vereadores é o que eles almejam. O mais grave disso tudo, na minha opinião, é a gente contextualizar as coisas como elas efetivamente são. Então, o MST é um movimento de pessoas que se dispõem a invadir propriedade privada. O que é a propriedade privada? É um conceito elementar, fundamental de qualquer ambiente democrático. Não há democracia se não houver o direito à propriedade privada, que é basicamente você poder garantir que é seu aquilo que é seu, que você trabalhou para comprar, para aquele apartamento que você, com o suor do seu rosto, que trabalhou, que se dedicou, que poupou dinheiro, você comprou um imóvel, você comprou uma terra, você comprou uma casa, que aquilo é seu e ninguém, independente do poder que a outra pessoa tem, ninguém pode tirar aquilo de você. O MST, ele atua em conflito com este conceito
elementar, ou seja, ele incorre em cometimento de crime. Isso é que caracteriza o MST. E aí nós temos aquilo que, de novo, para mim é o mais grave, que é justamente a gente verificar que um grupo criminoso que comete crimes tem o patrocínio de um partido político, dos marqueteiros de um partido político, para ensinar como fazer campanha dos candidatos do MST. E o que é grave nisso? Porque é do PT, porque é de esquerda? Não. Porque qualquer partido político, independente se é de direita ou de esquerda, se é de centro, se é ou se não é, o partido político funciona com dinheiro público, com o dinheiro meu e seu. E o nosso dinheiro está sendo usado para financiar candidaturas de grupos criminosos. Qual é a diferença de se fazer o uso do dinheiro público para preparar candidatos do MST ou do PCC, ou seja lá de onde for? Na minha visão, é absolutamente nenhuma. O dinheiro do fundo partidário não pode, em hipótese alguma, servir para financiar candidaturas que venham representar o crime no Brasil. É exatamente isso, Caniato, que nós estamos testemunhando. Pois é, movimentação do MST para alcançar posições nas câmaras de vereadores por todo o Brasil, além de prefeituras. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila, também com a gente conectado. Dávila, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. É preciso analisar essa movimentação do MST com o apoio de figuras importantes do Partido dos Trabalhadores, marqueteiros, que dão todo o suporte para que eles consigam viabilizar 700 candidaturas. Qual é o objetivo desse grupo? Está claro para você? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite à nossa querida audiência. Olha, vamos explicar à nossa audiência os pormenores do que significa isso. Primeiro, o MST é um partido político? Não tem registro nenhum de partido político. O MST é uma associação? Não existe CNPJ. O MST é uma organização legal? Não é uma organização legal. Então nós estamos falando de um movimento que defende a ilegalidade, que é a invasão de terras, propriedades privadas, um movimento que não tem CNPJ e recebe dinheiro diretamente do governo, que financia esses movimentos, e agora ainda tem a ajuda de marqueteiro do PT. Ou seja, a turma do MST, por não ter partido, por não ser um movimento oficial com CNPJ, por não ser uma ONG estabelecida, vai, na verdade, se agrupar dentro do PT ou de outros partidos para disputar a eleição, como candidato desses partidos. Então, a nossa pergunta é, no regime democrático, é possível o dinheiro público, como bem lembrou o Beraldo, financiar candidaturas que é contra um dos pilares da democracia, que é, sim, a propriedade privada? É possível apoiar um movimento não só de invasores de terra, mas que recebe dinheiro do governo e não presta nenhuma conta à sociedade? Ou seja, nós estamos falando, sim, de um movimento que, no fundo, é ilegal, porque não tem esses aparatos da legalidade, que recebe dinheiro e assistência de um partido político, que é o PT. Pior, recebe essa assistência do governo, porque o Sidônio é marqueteiro do Lula. Então, assim, chegou a hora de nós darmos um basta nisso. É preciso trazer à tona qual é o papel do MST. O MST não pode viver nesse limbo que é, como bem destacou o Beraldo, a vida de qualquer organização clandestina ou criminosa. Então, assim, está na hora de acabar com isso. O MST vem crescendo na ilegalidade, defendendo algo ilegal, que é a invasão de terras, recebendo recursos públicos e não prestando conta a ninguém na sociedade. Tem algo muito errado nessa história. Pois é, agora, Mota, houve um encontro com essas figuras do MST
com algumas pessoas importantes do Partido dos Trabalhadores, inclusive marqueteiros. E aí um desses representantes do Partido dos Trabalhadores disse que o presidente da República manifestou preocupação com o distanciamento entre o PT e suas bases sociais e que defendeu que o partido precisa de parlamentares que sirvam ao partido e não o contrário. E também disse que vibrou ao saber que estava acontecendo esse evento com muitas lideranças do MST e possivelmente muitos irão disputar as próximas eleições pelo Partido dos Trabalhadores. Esse tipo de informação, essa sinalização, vai ao encontro daquela teoria que muitos já destacaram aqui no programa, de que é interesse de alguns partidos progressistas em manter a chama acesa do MST, que parece que eles estão há 40 anos reivindicando terra, defendendo a implementação da reforma agrária, mas pouco se avançou nesse sentido. Mas parece que é aquela cenoura que fica pendurada na frente do cavalo. Parece que é um cenário importante, inclusive, para a base da esquerda. É alguma coisa por aí, Mota? É essa a substância que esse pessoal usa, que é essa mistura de utopia com loucura, uma coisa completamente fora da realidade e que os motiva na sua caminhada para o lugar nenhum. Eu estou lendo um livro, né? Li na minha viagem de São Paulo para cá, cujo autor está aqui do meu lado, tá desse lado aqui. Aí. Está desse lado aqui, deixa eu apontar certo. E nesse livro, o Dávila levanta um ponto muito interessante, quando ele fala que os regimes de esquerda não tem como objetivo ajudar ninguém, não tem como objetivo ajudar os pobres. Eles querem manter essas pessoas dependentes do Estado. Essa é a receita da esquerda, em todo lugar. Dependência do Estado. Quanto mais gente ali de pires na mão, quanto mais gente esperando o cheque, o Pix do Estado no final do mês, quanto mais gente, né, catequizada com essa teologia da reforma agrária, essas pessoas imaginam um mundo maravilhoso, onde cada um vai ter magicamente a sua fazenda, né? A sua colheita, os seus cavalos, os seus bois, e tudo isso vai surgir, Caniato, sem que seja preciso esforço nenhum, sem que seja preciso sacrifício nenhum. Você não tem que se matar de trabalhar, porque isso é um direito seu. Eu conheço várias pessoas do agronegócio. Estou lembrando agora de um amigo em particular. A família dele hoje tem várias usinas de álcool e de açúcar, várias fazendas. E tudo isso começou, Caniato, com uma pessoa, com o avô dele, um pedacinho microscópico de terra que o avô trabalhava, até o dia em que ele conseguiu comprar o seu primeiro trator. E aí ele começou um caminho de trabalho, de sacrifício. Esse senhor está vivo até hoje. Você pode conversar com ele. Ele está um pouco enrugado, um pouco curvado, mas está cheio de energia. Os olhos dele brilham, Caniato, porque ele olha para a família dele, ele olha e vê a prosperidade que ele criou com o trabalho dele. Não foi esmola de ninguém. Não foi invadindo propriedade de ninguém, não foi beijando a mão de nenhum populista, ideólogo, que não tem nada a dizer, a não ser repetir essas besteiras que são ditas no Brasil pelo menos desde a década de 60, quando tinha aqui, né, o MST daquela época, eram as Ligas Camponesas, de Francisco Julião, na época da TV preto e branco. Essa história de reforma agrária é a TV preto e branco da ideologia. Nada mudou, mas é um disquinho que eles repetem e graças ao Paulo Freirismo tem sempre consumidores novos para essas 40 gramas de ideologia que eles vendem aí. Pois é, Dávila, o Mota citou um trecho do seu livro, inclusive, Vire à Direita e Siga em Frente. Vou pedir que você faça o complemento a essa reflexão do Mota, por favor. O Mota é um leitor, olha, muito qualificado, disse tudo. Mas eu gostaria de enfatizar uma outra coisa importante nessa história.
A filosofia da esquerda é baseada nessa história de que a economia é um jogo de soma zero. Porque quando o Mota explica que depende do Estado, que gosta do Estado, por quê? Porque é um jogo de soma zero. Se o cara que trabalha e rala está ganhando, alguém está perdendo. E o Estado tem que entrar no jogo para reequilibrar as forças. Esta é a filosofia por trás. A esquerda jamais compreende que a economia de mercado é um jogo de soma positiva, é que todo mundo ganha, é justamente a cooperação, a colaboração que faz com que essas pessoas evoluam, cresçam e prosperem. Eu vou dar um exemplo na questão agrária muito importante. A expansão da fronteira no oeste da Bahia e agora na região do Mato Piba é agricultor que vende às vezes um sítiozinho aqui no sul, sudeste, e vai comprar um pequeno pedaço de terra, começa a plantar, crescer, e daqui a 10 anos ele está plantando 20, 30, 40 mil hectares de soja. Essa não tem MST nenhum. É agricultor que acredita no suor do trabalho, na aplicação do seu conhecimento no solo, em transformar isso em riqueza, e essa riqueza se multiplica. Então vale a pena fazer a outra leitura, fugir do Paulo Freirismo, que o Mota bem lembra, e olhar os casos reais do que está acontecendo nessa fronteira agrícola do Brasil que está explodindo. Veja se tem alguma pessoa ali pedindo favor do governo, veja se tem ali alguém querendo alguma ajudinha do Estado, que é nada, as pessoas querem trabalhar. E pelo contrário, e quando ganha o trabalho, por que a agricultura é, na verdade, o carro-chefe da exportação? Porque os agricultores não deixam o Estado entrar na porteira da fazenda. É por isso que ali dentro a produtividade é total. A dificuldade do agricultor é quando o produto sai da fazenda. Aí ele começa a encarar os problemas do Estado. A péssima infraestrutura, a questão tributária, etc. Mas o plantio, o guardião da terra é o agricultor. Então a gente tem que olhar para o caso de sucesso e não ficar dando, como bem disse o Mota, já a 39ª vez, citando o MST. Vamos citar o lado que dá certo, a gente tem que começar a mostrar o exemplo do que dá certo. Uma das coisas mais importantes que nós temos de fazer é começar a mostrar o Brasil que dá certo. Se não, Caniato, a gente desanima as pessoas a continuar remando a favor de um futuro melhor. Pois é, muitas pessoas chegando agora em Os Pingos nos Is, a gente quer agradecer a audiência, estamos repercutindo a informação, uma notícia em destaque em alguns portais, especialmente na Folha de São Paulo no dia de hoje, que o núcleo duro do Partido dos Trabalhadores estaria dando suporte para um grande projeto eleitoral, um projeto inédito do MST que pretende lançar 700 candidatos nas eleições municipais deste ano, figuras que pretendem entrar na Câmara de Vereadores e também em prefeituras, ou lançando-se como candidatos a prefeitos ou vice-prefeitos. Você, Cristiano Beraldo, pessoas inclusive no nosso chat, Beraldo, levantando a possibilidade do MST crescer tanto nos próximos anos a ponto de virar um partido político e talvez até rivalizar com o Partido dos Trabalhadores. Existe um comando ali que é exercido por essas lideranças ligadas ao Partido dos Trabalhadores. A gente viu isso de forma muito clara durante a CPI do MST, a última CPI que houve foi no ano passado, e que havia uma bancada de defesa do MST. Acho muito difícil hoje o MST conseguir se fortalecer como partido, mas a gente sabe que a esquerda brasileira não tem sucessão natural. A substituição de Lula como essa figura central da esquerda abrirá espaço para novos movimentos, eventualmente novos partidos, enfim, vai ser uma briga interessante da gente se ver. Agora, quando a gente olha para o tema central do MST, Caniato, que é sempre esse discurso da reforma agrária, porque nós temos os direitos a ter a nossa terra, a produzir, pobre coitado de nós, função social da terra. Função social da terra. A gente precisa lembrar a história do Brasil, porque a história recente do Brasil, ela desmente essa narrativa do MST. Só que graças ao Paulo Freire e outras iniciativas de manter a população brasileira numa proporção cada vez maior de pessoas incapazes de ter um raciocínio lógico, essa narrativa fácil vai sendo incorporada. Mas a gente precisa lembrar que naquele famoso discurso de João Goulart, na Central do Brasil, às vésperas dele fugir e abandonar a presidência da República,
ele já dizia que ia desapropriar as fazendas produtivas às beiras das estradas, porque, na visão dele, a população do campo que queria reforma agrária queria fazenda perto da estrada. Não vem com essa história de me trazer terra longe que ninguém quer. E isso é corroborado pela história, porque, olha, na década de 30 e 40, nós vimos agricultores saírem de Minas Gerais para irem ao norte do Paraná, desbravar o norte do Paraná e fazer as primeiras fazendas produtivas daquela região, que, diga-se de passagem, tem o solo mais produtivo, mais fértil do Brasil, a terra roxa do norte do Paraná. Foi feito no braço de quem queria trabalhar. Depois nós tivemos, lá pela década de 60, 70, a mesma coisa no Mato Grosso do Sul. As pessoas foram para lá começar do zero. Era longe, era difícil de chegar, tinha um monte de bicho, tinha que ir lá capinar de sol a sol para poder fazer a sua lavoura. Depois tivemos, já na década de 80, a mesma coisa em Rondônia. Pessoas que saíram, eu conheço uma família, pessoas amigas que abandonaram tudo que tinha em São Paulo, foram para Rondônia começar do zero à custa de muito trabalho. E hoje tem fazendas muito produtivas. E aí hoje nós estamos vivendo essa realidade do Mato Piba, como disse o Dávila. Temos ainda o potencial do Amapá, que está aí no processo de regularizar suas terras produtivas. Tem terra para quem quer trabalhar, só não tem terra para vagabundo. E aí a gente vê que essas pessoas vivem apenas de um discurso. O que elas querem não é trabalhar, o que elas querem não é terra. O que elas querem é ter uma relevância política justamente para trocar favores. Dinheiro para cá, voto para lá. E agora o que eles estão fazendo é oferecer essa plataforma para o partido que os apoia. Pois é, o Mota reagiu enquanto o Beraldo trazia esses bons exemplos, inclusive para a gente trazer essa situação para quem nos acompanha. Tem vários exemplos de pessoas que abriram mão do conforto, daquela cidade que oferecia os serviços públicos de qualidade e foram desbravar, foram viver na dificuldade, porque pensavam lá na frente, eu vou vencer, eu vou fazer, vou acontecer. Mota, quer fazer seu complemento, por favor? Quero sim. Eu acho que nessa questão tem uma mistura de muitas coisas, né? Tem uma mistura de muita ignorância, muita malandragem, tem interesses por trás de todo tipo. É bom a gente lembrar, o Brasil hoje é uma potência do agronegócio e isso desperta uma inveja, isso desperta uma dor, isso desperta um ressentimento enorme naqueles que precisam de fome, de pobreza para se manter no poder. E aí vale tudo para atacar o agronegócio. Vale dizer que... o Beraldo deu um exemplo maravilhoso, essa história de desapropriar as terras ao longo das rodovias. O que acontece é o seguinte, a partir do momento em que você admite a quebra do direito de propriedade privada com uma determinada desculpa, você abriu a porta e por essa porta vai passar todo tipo de violação do direito de propriedade privada. Primeiro, só vamos desapropriar as terras produtivas, improdutivas, né? Depois, aquelas que são mais ou menos produtivas. Depois, aquelas que são produtivas com coisas que a gente não acha que são muito importantes. Depois vai desapropriar qualquer terra. Depois vai passar a desapropriar casas, apartamentos. Não tenho nenhuma dúvida disso. Basta olhar a história. O direito de propriedade é um direito fundamental, ele é sagrado. Ele só pode ser violado em casos muito excepcionais. Eu acho que a gente vai falar hoje de uma tentativa de usar bens de traficantes de drogas condenados para reverter recursos para combater o tráfico de drogas. Essa é uma exceção. Você é traficante de drogas. Você usou o dinheiro do tráfico para comprar os seus bens. Você foi investigado, processado, condenado, o Estado pode pegar os seus bens. Agora, eu tenho uma fazenda que eu comprei com o meu dinheiro, ou que o meu pai comprou com o dinheiro dele e deixou para mim, que sou filho dele.
por que que eu tenho obrigação de fazer com essa fazenda o que o Estado quer? Quem é o Estado para dizer isso? Que moral as pessoas que controlam o Estado têm para me dizer o que eu devo fazer com a minha propriedade? Por que que a gente também não tem o direito de dizer a eles, a essas pessoas do Estado, o que eles fazem com a propriedade deles? Não temos, isso só funciona numa direção. Então, é muito importante a gente entender isso, porque a gente não pode abrir essa porta um pouquinho. A gente não pode admitir que em determinados momentos o Estado pode tomar a propriedade ou qualquer um pode invadir porque a propriedade não está cumprindo a função social. Isso é uma insanidade. Isso é um cheque em branco que a gente está dando para os espertalhões, para eles abrirem essa porta, violarem o direito de propriedade e aí a gente não tem nenhum controle sobre o que vai acontecer depois.